Oi, pessoal, tudo bom? Chegou mais um fim de semana. Como é que foi o estudo durante a semana? Lembrar que essas ponderações, né, esse resumo, ele não substitui o estudo em família do Vem Segue-me, né? Pelo contrário, o Vem Segue-me tem que ser feito todo dia, porque nós precisamos todo dia de fortalecimento, né? Isso é só para uma meditação do final de semana, para a gente ver, rever as coisas que nós vimos em família, ok? Bom, que aconteceu com Nef, né, o filho de Elamã filho? Nef ele foi pregar para o norte, né, ele foi até o norte pregar e ele não teve sucesso na pregação dele, né? E quando ele chega em Zaraenla, ele vê juízes que são do bando de Gadianton no poder. Imagine a situação que Nef ficou. Ele ficou extremamente triste, né? Um pouco deprimido com aquilo, porque ele jamais esperava, você vê, o bando de Gadianto era responsável pela destruição do povo. Eram ladrões, eram pessoas que só procuravam poder e lucro. Então, quando ele viu essas pessoas na cadeira de juiz, que seria aquele mais justo, né, para poder julgar os homens iníquos e os homens bons, ele ficou extremamente triste. Então, nós vimos ali em Elamã 7:5 justamente essa posição do que estava acontecendo lá em Zaraenla. Ele diz assim: condenando os justos em virtude de sua retidão. Olha o que os juízes faziam. Eles condenavam os justos em virtude da sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro. E ainda mais, mantendo-os em altos cargos de governo para dirigirem e fazerem o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para mais facilmente poderem cometer adultério e roubar e matar e proceder de acordo com a própria vontade. Qualquer semelhança mera coincidência, né? Infelizmente a gente vê que muitas pessoas estão em cargos importantes que deveriam ajudar o povo e julgar da maneira correta, e nós temos essa mesma situação nesses últimos dias, né? As pessoas utilizam o cargo para ter poder, para ter fama, para ter lucro, né? Então, aqui o profeta Nef ficou muito triste com essa situação e ele vai para a torre que tem no quintal dele e abre o coração para Deus numa oração. E quando o pessoal que está passando vê isso, né, vê essa lamentação de Nef, começa a juntar uma população ali para ouvir. E Nef chama atenção: vocês estão admirados de quê? Porque é justamente isso que eu estou falando que está destruindo o nosso povo. Vocês estão ajudando o bando de Gadianton a se fortalecer. E isso tem destruído o nosso povo. Então ele fala: vocês permitiram que o diabo tivesse poder sobre o seu coração. Ele diz: vocês foram seduzidos por alguém, né, por algo que querem a sua miséria. O orgulho entrou em vossos corações. Vocês aceitaram a iniquidade do bando de Gadianton, que seria, né, assassinatos, fornicações. Então, em Elamã 7:21 é comprovado isso, né? É justamente o que Nef, né, jogou lá na cara do povo, que é o que estava acontecendo. Ele diz assim: mas eis que é para obterdes lucros, para serdes louvados pelos homens, sim, e para adquirirdes ouro e prata, e haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, e por elas assassinais e saqueais e roubais e levantais falsos testemunhos contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidade. Então, Nef é bem claro, né, com o povo, né, que estava ouvindo ele. Então ele não deixou ninguém impune. Ele falou assim: a causa de tudo é que vocês querem lucro. E por conta disso, vocês permitem, vocês são cúmplices e às vezes até compartilham desses lucros que esses juízes corruptos, né, estão tendo com a iniquidade. Então Nef chama ao arrependimento. Se a gente for parar para pensar, Elamã de 7 até 13 fala justamente sobre profeta.
o papel de um profeta, a importância de um profeta na nossa vida. Se a gente for resumir o tema, é isso, né? E um profeta, ele chama ao arrependimento. Então, lá em Elamã 7 a 18, nós vemos Nefe cumprindo esse papel de profeta. Ele diz assim, ó, arrependei-vos, arrependei-vos, porque desejais morrer. Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração. Sim, porque não quereis dar ouvido à voz do bom pastor. Sim, haveis provocado sua cólera contra vós. Então, Nefe é bem claro, né? Ele está chamando o arrependimento, e a importância, né, do profeta nos chamar ao arrependimento é muito grande, porque, veja bem, nós temos uma chance, nós temos uma oportunidade de poder revisar tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado e abandonar esses pecados, né, essas iniquidades. E um profeta, ele tem autoridade para chamar ao arrependimento. Então, quando o bando de Gadianton vê Nefe falando isso para a população de cima daquela torre, eles ficam encolerizados, né? Eles ficam irados e tentam jogar o povo para cima de Nefe, incitando a ira mesmo. Como que vocês permitem que esse homem fale que a nossa cidade vai ser destruída, que nós somos corruptos, né? Que as nossas leis são corruptas? Então, eles queriam jogar o povo para cima de Nefe. Mas também havia no povo alguns que não aceitavam aquilo, né? Que verificaram o que Nefe falou e falou, não, ele tem razão. É isso que está acontecendo, né, no meio do nosso povo. Nós estamos vivendo iniquidade, nós estamos fazendo as coisas erradas, e ele só está dizendo isso, né, e pedindo para que a gente se arrependa. Então, perceba que quando nós temos um testemunho do profeta, qualquer coisa que o profeta nos disser, nos chamar atenção, o profeta nos disser, nos chamar atenção, nós vamos ter o desejo ou vamos aceitar que ele está correto e que nós precisamos modificar a nossa vida. É importantíssimo que a gente saiba disso, né? Ter um testemunho de que é um profeta de Deus, para poder se humilhar, se arrepender e fazer o que é certo. Se nós não temos um testemunho ainda sobre o profeta de Deus, que nós possamos orar, nós possamos ponderar e encontrar essa revelação, esse testemunho, porque muitas coisas, se nós não seguirmos o profeta, nós vamos acabar falhando, né? Como diz a música a primária, segue o profeta sem hesitar, segue o profeta, não vais errar. Então é muito importante que a gente busque esse testemunho, principalmente nesses últimos dias, né? Que o profeta tem nos guiado, nos orientado. E aí na seção 1:38, o próprio Senhor fala em relação, né, aos profetas. Ele diz assim, seção 1:38, a maioria de nós já conhecemos essa escritura, mas é bom revisar. Ele diz assim, seção 1:38, o que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Então, os profetas são servos do Senhor e eles vão falar o que Jesus pediu para falar. Então, o Senhor está pedindo ele mesmo, olha, prestem atenção, porque esses homens, eles não foram, né, pegaram esse chamado e, não, esse chamado vai ser meu. Não foi uma eleição. Eu acho que esse fala melhor, eu acho que esse tem uma postura melhor, eu acho que esse é um homem muito mais sereno, mais sério. Não. Foi o Senhor que chamou, né, e nós precisamos estar cientes disso, que a palavra do Senhor vai ser cumprida, mesmo que seja pela voz dos servos dele. Então, às vezes, nós não queremos, né, que o profeta fale coisas para nós que nos chamam a atenção, né? Eu, infelizmente, perdi, né, amigos, né, pessoas que eu queria muito bem,
porque num determinado momento o profeta falou algo que a pessoa não concordou. E a pessoa se afastou da igreja por causa disso. Então, nem sempre que os profetas vão falar estão de acordo com aquilo que a gente quer ouvir. Mas o que eles vão falar é a verdade. Então, nós temos essa reação de pessoas assim, e nós também temos a reação daquela jovem, né, que estava numa conferência e foi dito que era para que se utilizasse, não sei se vocês se lembram, um brinco apenas, né, e ela tinha alguns, e ela, no momento que ouviu isso, foi tirando e deixou um par. Então, olha só que diferença, né, quando as pessoas querem obedecer, se humilham e aceitam aquilo que um profeta fala. Então, como prova da autoridade dele e de que o povo ali estava andando em iniquidade, havia muita disputa de poder e de riqueza, o profeta Nefe disse que naquele momento o juiz, né, supremo tinha sido assassinado. E aí ele conta, né, todo mundo, né, 5 pessoas, 5 homens foram correndo lá e estava justamente lá o juiz morto, né, assassinado. E eles caíram por terra quando viram isso. Porque eles temeram, né? Nossa, Nefe realmente viu isso, é um milagre. Entretanto, uma parte do povo que não estava ouvindo Nefe, quando chegou lá, viu o juiz assassinado, pegou aqueles 5 e levaram para a prisão. Tudo foi esclarecido, os 5 falaram para os juízes não julgarem Nefe, que ele tinha razão. Entretanto, mesmo assim, aqueles juízes iníquos queriam, né, julgar Nefe. E Nefe, ele acabou mesmo assim saindo de lá, porque foi provado que ele não tinha feito nada de errado, né, no julgamento. Então, olha só, nós vimos que os milagres, eles podem fortalecer as pessoas que são humildes, mas ele também endurece o coração daqueles que são injustos, né, os que são iníquos. Você vê, Nefe, ele demonstrou que ele era um profeta de Deus, e ainda assim muitos endureceram o coração. A gente tem exemplos, né, nas escrituras, por exemplo, a mãe Lemuel, que viram um anjo, né, em um dado momento, Nefe fez com que eles tremessem quando tocou neles, né. Em outro momento, eles amarraram Nefe e as cordas caíram. Então a gente tem vários exemplos, não só, né, da família de Leí, de que as pessoas muitas vezes com milagres não se convertem. A gente às vezes quer um sinal, eu quero que o milagre aconteça para que eu saiba que Deus existe. É pela fé, né? Não pelos milagres que a gente se converte. Então, Moroni 7, 35 e 36, ele fala isso, né? Que tipo de pessoa que nós somos? Nós acreditamos em milagres? Nós conseguimos enxergar os milagres, mesmo que sejam pequenos? Porque Moroni 7, 35 e 36, ele nos chama atenção em relação a isso. Como eu me comporto em relação à questão dos milagres? Ele diz assim: cessaram os dias de milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo? Então nós vimos assim, ele chama atenção nesse capítulo que se por acaso os milagres cessarem, é por causa, ai dos homens, que é por causa da falta de fé. Então milagres existem. Quando é necessário e quando é da vontade do Senhor, o milagre acontece, mas somente se nós temos fé, né? É isso que ele diz. Então, essas coisas não acabaram, né? Elas estão entre nós. Então, acaba que o Senhor avisa o povo, olha, avisa, né? Avisa o povo que a espada da justiça, está sobre a cabeça deles e que essa cidade vai ser destruída. E aí Nefe fala para o Senhor: Senhor, não permita que esse povo morra pela espada, mas faze com que eles tenham fome, para que assim eles possam se arrepender e voltar a servi-lo. Assim eles se humilham e voltam a servi-lo, né? E aí o Senhor concede a vontade de Nefe. E a gente vê uma outra característica aí de um profeta. O profeta, ele fala com o Senhor
e acaba intercedendo pelo povo, né? E como o profeta ele tem a autoridade, o poder para selar aqui na terra e selar nos céus, né, o que vai ser feito aqui na terra, então esse poder que vem lá do sacerdócio, né, a partir de Elias, né, que é citado Elias, é importantíssimo isso, né, que um profeta pode fazer. De acordo com a vontade do Senhor, selar aqui na terra e selar nos céus. É um poder muito grande. E Nefe utilizou isso. E veio a fome. E assim, a fome é algo terrível, né? As plantações, nada cresce, não tem chuva. E o povo foi se sentindo cada vez mais triste, desanimado, sem esperança. Entretanto, eles se lembraram que Nefe era um grande homem, né, que era um profeta de Deus. E falando com os juízes, por favor, peça a Nefe que isso tudo acabe, porque nós vamos perecer. E os juízes foram até Nefe, e Nefe foi até o Senhor. E conversou com o Senhor. Senhor, por favor, não permita que esse povo morra de fome. O Senhor já ouviu as minhas palavras da outra vez. Por favor, Senhor, ouça a minha palavra dessa vez também, né? E nós vimos que então, a partir de então, não houve mais fome. E o povo, ele se tornou humilde. Entretanto, lembra do ciclo do orgulho? Começa a haver, depois de uns anos, poucos anos, começa a haver novamente o orgulho, iniquidade e contendas. Algumas contendas, inclusive, eram sobre partes da doutrina. Olha, outro papel do profeta, né? Eles têm revelações. Então, quando há problemas com a doutrina do Evangelho, os profetas esclarecem para nós, porque eles falam com Deus, né? Com Jesus Cristo. E eles esclarecem os pontos para que nós não estejamos cegos e sigamos as coisas de maneira errada, interpretemos de maneira errada. Então o povo volta à iniquidade e Nefe pensa, né? Ele até fala em Elamã 12, do 1, 4 ao 6. Eu prefiro, assim, colocar mesmo lá em Elamã, porque eu acho muito, muito forte a maneira que Nefe fala. Ele diz assim: e assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele sua confiança. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seus rebanhos e ouro e prata, enfim, todas as coisas que lhes são necessárias, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra, sim, e em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo, sim. Então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Sim, e isto em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. Então ele faz a gente refletir, né, grandemente sobre a nossa condição. Que ele quão insensato ele fala e quão falso e inconstante é o coração dos homens. E nós podemos passar por essas mesmas coisas. O Senhor vai lá, nos ajuda, faz uma coisa muito importante naquele momento para nós, e de repente nós simplesmente nos esquecemos e voltamos à iniquidade, né? Então Nefe chama a atenção nesse momento. Poxa vida, quão falso e inconstante é o coração dos homens. Então Samuel, o Lamanita, surge aqui. O Lamanita desce das suas terras, o profeta Samuel sobe, né, na muralha e chama o povo ao arrependimento. E ele é expulso. Entretanto, quando ele está indo embora, o Senhor fala, volta, né? O Senhor fala, ordena a ele que volte e fale aquilo que estiver no coração dele. E ele fala, ele chama ao arrependimento as pessoas. É lógico que ele não foi bem aceito, né? Nós sabemos o que aconteceu, o povo estava com orgulho no coração, não ia aceitar facilmente o que o profeta Samuel tinha para oferecer, né? Que é
à luz, né, chamado arrependimento. Então, lá em Elamã 13:6, diz assim: sim, terrível destruição aguarda este povo, e ela seguramente virá sobre este povo. E nada salvará este povo a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual, sem dúvida, virá ao mundo e padecerá muitas coisas e será morto por seu povo. Então, Samuel ele já deixa bem claro: se esse povo não se arrepender, vai vir então a destruição, porque Jesus Cristo realmente existe e ele virá e cumprirá todas as coisas que foram ditas através dos profetas que ele enviou. Então, Samuel ele fala, entre outras coisas, a destruição, fala que vai ser retirado o espírito, né? Fala que vai colocar uma maldição sobre a terra e tudo que eles escondessem, né, iria sumir. Então, Samuel ele esclarece tudo ao povo. É mais uma condição, uma característica dos profetas, né? Eles tentam deixar tudo da maneira mais clara possível, para que o povo compreenda, realmente tenha luz. As coisas do Senhor são simples, mas as coisas do Senhor são claras, né? A palavra é clara. Então, aí a gente termina esse estudo pensando como que antigamente os profetas eram tratados. Acho que de tanto a gente ir lendo e observando, a gente vai ver que os profetas não eram bem tratados, né, na antiguidade. Quantos profetas morreram? Né? Eram apedrejados, né? Eram mortos, eram aprisionados. Né? Então, lá em Elamã 13:26, é esclarecido o resumo, né, do que acontecia com os profetas naquela época. Diz assim: eis que sois piores do que eles, os lamanitas, pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara-vos a palavra do Senhor, a qual testifica vossos pecados e iniquidades, revoltai-vos contra ele e o expulsais, e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, dizeis que é um falso profeta e que ele é um pecador e que é do diabo, porque ele testifica que vossas obras são más. Ou seja, o povo não gosta de ser corrigido. E aí, por testificar, um profeta testificar que às vezes nós estamos errados, aquilo que eu falei, algumas vezes as pessoas se afastam, não gostam, o orgulho sobe a cabeça, né? Mas os profetas precisam falar a verdade. E os profetas no passado também pagavam caro por isso, né? Eram assassinados. A gente vê Zenos, Zedequias, Jeremias, Isaías. Muitos profetas sofreram por conta de falarem a verdade, né? Sejam para o povo, seja para os reis. E aí, como nós tratamos os nossos profetas hoje? A gente não vê casos de profetas, né, na plenitude dos tempos, com exceção de Joseph Smith, que são assassinados, mas nós também não valorizamos um profeta escolhido por Deus nos últimos dias. Muitas vezes não. Aí eu me lembrei de uma história real que estava registrada no manual da escola dominical de alguns anos atrás, que um homem chamou um amigo, né, para poder conhecer a igreja. E ao descrever a igreja, ele falou assim que nós temos profeta, né, um profeta vivo. E aí um amigo falou assim: nossa, vocês têm um profeta vivo? E o que ele disse? E aí o homem, envergonhado, disse que não sabia o que o profeta tinha dito, né, na última conferência. E o amigo dele falou: nossa, se eu tivesse um profeta, eu certamente saberia o que ele disse. Então, veja bem, às vezes nós não matamos os profetas fisicamente, mas matamos em nosso coração. Nós simplesmente desprezamos as suas palavras. É lógico que essas coisas têm consequência, né? Não ouvir um profeta certamente vai trazer para nós
muitos prejuízos, muitas vezes a felicidade da nossa família, que é a coisa mais importante. Então a gente deixa de progredir em vários aspectos. E eu gostaria de poder confirmar isso quando o Senhor fala, né, quando na realidade o profeta Amós, né, ele fala lá em Amós 3:7, a seguinte escritura, a seguinte palavra: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando um profeta fala, é como se Cristo estivesse falando. Por isso é importantíssimo ter um testemunho sobre o profeta, né? Porque assim, toda palavra que sair da boca dele, nós temos certeza que é a palavra de Deus. Se nós não temos esse testemunho, precisamos buscar. Eu presto meu testemunho, que eu já fui grandemente, muitas vezes favorecida por conta das palavras dos profetas, né? A conferência para mim é um momento muito especial. E agora com a tecnologia, eu posso, né, todos nós podemos ouvir todo dia ou uma vez por semana um discurso dos profetas. A gente não precisa esperar ali a Rona, dali 3 meses, né? Nós podemos ponderar sobre as palavras do profeta, ou seja, sobre as palavras de Jesus Cristo. Eu deixo meu testemunho e o meu amor em nome de Jesus Cristo. Amém.